Glória a Deus, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E como eu te falei, antes da gente ir para o intervalo, né, a gente vai conhecer hoje uma história muito forte e muito de Deus, né? Eu vejo que esses testemunhos, né, que a gente traz para você, né, cada um trabalha uma área diferente, né? E hoje você vai conhecer uma história fortíssima de libertação, de cura, de poder de Deus mesmo. E a pastora Shirley Vieira está aqui com a gente agora para poder contar a sua história pra gente, amém? Tudo bem, pastora? Tudo bem. Muito bem-vinda. Amém. Fiquei feliz de te receber aqui, viu? Amém, obrigada. Glória a Deus. Pastora, me conta, de qual ministério que a senhora faz parte hoje? Hoje eu congrego no Ministério Nova Visão. Fica onde? Fica no setor comercial sul. Ah, legal. Ali, quadra 5, sobre a loja 50, setor comercial sul, ali na Rua das Lojas Americanas. Sei. De frente ao BRB. É ali então que fica a congregação, né? E me conta uma coisa, pastora, você nasceu num lar cristão? Não. Como que foi a sua vida, assim, antes de conhecer a Cristo, antes de ser essa grande mulher de Deus, né? Antes da conversão. Como é que era a sua vida? Eu nasci num lar espírita. Né? Eu nasci num lar espírita. Eu fui da religião do Vale do Amanhecer por algum tempo, porque meu pai participava, né? E ele queria que a gente seguisse essa religião. Certo. Mas, no meio termo, não me agradei muito e acabei indo para o candomblé, né? Para o espiritismo, para o candomblé. Fiquei um tempo no candomblé também, mas também não... Assim, eu procurava religiões para mim me encontrar. Certo. E o que você buscava? Eu buscava, assim, algo que pudesse preencher um vazio, sabe? Assim, um vazio, ser feliz, principalmente na área sentimental. Certo. Né? Mas não encontrava essa felicidade na área sentimental, nessa religião. Do candomblé fui para bruxaria. Também no intuito de rever, sempre o meu ponto era a minha vida sentimental. Acho que todas as mulheres é o ponto da vida sentimental. Certo. E nesse termo de sai de religião e entra em religião, quando eu fui para bruxaria, só que na bruxaria é mais profundo, foi algo mais... Pactos mais fortes que você fez. Sim, a gente juntava um grupinho na madrugada e saía na madrugada para poder fazer pactos. Pactos de sangue. A gente cortava os nossos dedos para poder sair sangue e a gente fazia aqueles pactos, sabe, um com o outro. Dizia se a gente fosse... Quem morresse primeiro vinha buscar o outro. Essas coisas, sabe? E você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha uns 19 anos. Porque eu já tinha minha filha, que eu tenho uma moça de 19 anos de idade hoje. Sério? Olha só. Mas eu tinha nessa época essa idade, 19, 20 anos. E você achava que você estava buscando a Deus nessas religiões, pastora? Eu acho, no meu ponto de vista, eu tinha assim como se Deus tivesse em qualquer religião. E o meu foco nessa busca era mais ser feliz na área sentimental. Então você estava buscando um relacionamento, alguém. Eu queria alguém, eu queria ser feliz, porque eu sempre tive, assim, na época eu tinha frustração nessa área, sempre foi uma área minha que foi muito frustrada. Entendi. Então, assim, eu participava dessas religiões, dessas coisas, desses pactos, mas porque eu queria algo mais profundo, eu queria ser feliz, né? Eu queria buscar mais alguma coisa, mas era uma felicidade momentânea. Era algo que passava ali 2 horas e acabava. E você, como é que funcionavam? Tinham rituais e todas essas coisas? Parece que tinha um caldeirão, né? Caldeirãozinho a gente pegava aqueles caldeirão de bruxinha, sabe? Que o povo chama caldeirão de bruxa. E aí a gente colocava ali um monte de coisas dentro. No nosso ponto de vista, a gente colocava
incenso, sangue de bicho, sangue, e a gente se cortava o nosso próprio sangue assim e pingava ali dentro. Achava que aquilo ali, entendeu? Trazia algum resultado de alguma coisa. Mas, na verdade, só trouxe mais problemas ainda. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você teve algum resultado disso? Não. Desses pactos, dessas oferendas, desses rituais? Não, em termos assim, de felicidade, não. Mas eu tive muito, muito mais problemas espirituais. Quais problemas? A gente morava numa casa que a gente via vultos. Constantemente a gente via vultos. Tinha vultos, a minha sobrinha via vultos, a minha filha via vultos. A minha sobrinha, ela tinha um cantinho assim reservado que ela brincava e ela ficava conversando sozinha. E a gente chegava a ver ela conversando sozinha, a gente perguntava com quem você está conversando? Ela, com a morte. Então, Sério? Foram religiões que trouxeram muito problema espiritual. Um peso, né, espiritual, não só para você, mas para sua casa também, né? Para todos de casa. Em um certo momento, a minha mãe chegou do serviço e deitou no sofá, ela chegou a levar um tapa. E ela não tinha ninguém em casa. Ela chegou a levar um tapa e aí ela só saiu desesperada de dentro de casa e foi pra rua procurar, né? Ver, mas não tinha ninguém em casa. E como é que você lidava com essas situações? Vocês começaram a ter medo ou era algo comum que vocês foram se acostumando assim no dia a dia? Assim, aí meu pai, mas a minha mãe, né, eles procuravam centros espíritas para poder fazer aquela tal de que a gente fala na Universal é banho de descarrego, mas no candomblé é ebó. A palavra é certa, é ebó. Aí pegava um monte de coisa e jogava dentro de casa. Ali passava alguns dias, 2, 3, 4 dias, até uma semana, mas depois não... Voltava tudo de novo? Depois voltava tudo de novo. Meu Deus do céu. E a partir daí, como é que a sua vida foi levando? Como é que você foi conduzindo, assim, com a sua filha? Você continuou envolvida na bruxaria? Não. Aí eu fiquei na bruxaria um tempo, só que aí, o que me aconteceu? Eu apareci com problemas na parte do útero. O meu ciclo menstrual, ele ficava 2, 3, 4 meses, constantemente. Eu associo a minha história, bispa, com a mulher hemorrágica. Do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Então você ficava 2, 3, 4 meses sim, sangrando? Sangrando. E sempre assim, a minha barriga sempre muito grande. E eu não sabia o que tinha. Quando cessou o fluxo, foi quando eu fui ao médico fazer o exame, né? Porque eu queria saber o que eu tinha. E o médico constatou que todos os meus órgãos internos estavam todos comprometidos. Eu estava com suspeita até de ter câncer. Meu Deus. Eu estava com um mioma no ovário esquerdo. Ele tinha mais de 20 centímetros. O médico disse para mim que era maior do que uma laranja. O meu útero estava com policisto. Eu tinha cistos e policisto. E tinha um miominha pequeno mais dentro. Aí ele falou bem assim, infelizmente, o remédio ele não vai poder mais fazer o efeito. É só cirurgia e você vai perder tudo. Foi quando eu me encontrei com aquele resultado desesperador, eu entrei em desespero. Porque eu já tinha minha filha e eu falava bem assim, a minha filha vai crescer, ela vai ficar moça. E eu quero me casar e eu quero ter outro filho. Você queria ter outros filhos, né? Eu queria e quero. Aí eu fui para casa com o resultado desse exame. Cheguei lá, chorando muito, fui dormir. Eu estava assim, já muito abatida, fui dormir. Quando foi 3 horas da manhã, eu acredito que foi Deus que me acordou nesse horário. E eu levantei 3 horas da manhã, liguei a televisão e estava passando o programa da Universal bem na A Mulher do Fluxo de Sangue. Olha só. E eu vi aquela história e eles passam com um filme, né? A mulher soube que Jesus ia passar e, aos olhos humanos, ela não tinha cura mais, porque há 12 anos ela estava ali, né? E ela soube que Jesus ia passar e rompeu aquela multidão.
Ela rompeu a multidão e tocou na orla do mestre. E ela foi curada. E aquilo foi me tocando, bispo. Me tocou, me tocou, me tocou. E eu chorando. Não dormi. Quando foi umas 5 horas da tarde do outro dia, falei, estou indo procurar uma igreja para mim ver se eu ganho a minha cura. No momento eu só queria saber da minha cura. Não queria, ainda não estava naquele ponto. Foi quando eu saí, fui numa igreja, a gente morava ainda dentro do Vale do Amanhecer. Entrei numa igreja, meu coração não bateu. Passei por outra igreja, meu coração também não. Descendo mais um pouquinho embaixo, foi onde eu encontrei o ministério ao qual eu congrego hoje. Olha só. Que é o Ministério Nova Visão. E eu sentei nos últimos bancos entrei na igreja, sentei nos últimos bancos da igreja, não falei nada. Começou o culto, todo mundo louvando, e eu lá. Aí teve a palavra, na hora da revelação, Deus pegou meu pastor, Deus usou meu pastor e falou bem assim, tem uma moça aqui dentro dessa igreja que ela está desenganada pelos médicos. Ela foi desenganada pelos médicos. Aos olhos humanos, a enfermidade dela não tem cura, mas tem um anjo passeando do lado dela e ela vai ser curada hoje. Bispa, eu coloquei a mão no meu coração, comecei a chorar porque eu sabia que Deus estava falando comigo naquele dia. Terminou o culto, eu fui embora para casa. Você não procurou ninguém? Não procurei ninguém. Fui embora para casa, eu fiquei calada. Fui embora para casa. Passou-se o mês seguinte, meu ciclo menstrual veio normal. 3 dias. Eu falei, fui para o hospital. Fiz o exame, o resultado deu nada. O médico ficou pasmo porque ele viu um que estava todo comprometido e o outro que não tinha mais nada. Eita, glória a Deus. Aí ele falou, você não tem mais nada, você tá limpa, o que aconteceu? Aí eu falei, eu fui para a igreja e Deus falou. Eu fui para a igreja, eu não tinha conhecimento. Simples assim, né? Simples assim, eu não tinha conhecimento. Eu fui para a igreja e o pastor disse que tinha um anjo do meu lado e que eu ia ser curado e pronto. Deus sarou e Deus curou. Ai, Deus, glória a Deus. Aí eu cheguei, aí fui para a igreja, dei o meu testemunho e o pastor fez o apelo, quem queria aceitar Jesus. Eu na mesma hora não pensei 2 vezes em levantar minha mão e falei assim, eu quero te aceitar, Jesus. E fui para os caminhos do Senhor. Perdão, quando aceitei Jesus, foi um processo muito rápido. O meu processo com Deus foi muito rápido. Deus foi muito rápido comigo em tudo. Em tudo, em tudo. Ele me batizei, aí ele me descia as águas. Logo em seguida eu fui consagrada a diaconisa. Sério? Foi super rápido? Foi muito rápido. Para descer as águas eu fui consagrada a diaconisa. Na minha consagração de diaconisa, eu fui arrebatada. Aí veio uma experiência mais profunda com o Senhor. Deus me arrebatou ao inferno. Eu cheguei aí ao inferno. É mesmo? Foi assim, algo sobrenatural. Como que foi isso, pastora? Eu estava em casa, eu tinha assim um certo hábito de eu levantar, porque a minha filha ela tinha 1 ano e pouquinho por aí. Eu estava em casa, eu fui, tomei banho, almocei e fui pro meu quarto. Isso eram umas 3 horas da tarde. Fui pro quarto e eu mantinha aquele hábito de oração. E fui orar e deitei. Só que eu não dormi um sono profundo. Como é que se faz? Aquele transe. Você está acordado, está dormindo. E eu via, bispa, se eu deitada na cama, eu me via, meu espírito saindo do meu corpo, e eu me via deitada na cama. E como eu subi, né, o meu espírito fez assim, ele subiu, chegou lá em cima, você viu aquelas bolinhas de sabão? Você vê assim que no sol ela reflete cores coloridas, sim, né? É como se fosse uma bolinha de sabão daquela. Uma bolinha de sabão daquela ficou assim ao meu redor e eu desci com um anjo. E eu fui ao inferno. No trajeto é uma escuridão. Foi uma total escuridão. Total escuridão, escuridão, escuridão. Até que eu cheguei num lugar onde ele é úmido. Úmido e cheira a enxofre. Tem cheiro de enxofre. E ali eu perguntava pro anjo,
que lugar aquele... Onde é que eu estava naquele lugar? Ele falava assim, que eu estava num lugar, como se... Lago de Fogo. Aonde fica... as almas das pessoas ficam se queimando. E eu via pessoas gritando, eu via pessoas... Inclusive, igual eu estava comentando com a minha... Eu vi o meu pai lá, porque meu pai ele morreu sem salvação. Sério? Meu pai chegou a morrer sem salvação. Você já estava na igreja? Já estava na igreja, já. Meu pai ele morreu sem salvação. E então assim, foi muito, para mim foi muito desesperador, sabe assim, você entra num desespero porque você olha assim, vê aquelas pessoas queimando no meio daquela chama, gritando, pedindo socorro, pedindo socorro, pedindo socorro e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E eu vi aquilo, sabe assim, e eu fui andando com ele em lugares, né? E passei num lugar aonde era cinza, sabe, fumaça, cinza. Tinha um certo ponto lá que era era só aquela fumaça cinza e tinha cadeias, prisões, correntes, pessoas lá dentro, assim, elas gritavam pedindo socorro, pediam, Deus, me tira daqui, Era muito desespero. Você vê assim, eu sei que quando eu voltei desse arrebatamento, mas ainda no momento ainda perguntei para o anjo, quem eram aquelas pessoas? E eu vou te falar, bispa, são pessoas que serviam a Deus corrompidas pelo pecado e não se arrependeram dos seus pecados. Meu Deus. E eu perguntei ao anjo o porquê. E ele falava, pessoas que estavam corrompidas. Pessoas que hoje elas pregam, cantam, mas estão vivendo no pecado do adultério, estão vivendo no pecado da prostituição. E elas não querem reconhecer o pecado e não querem se arrepender. Elas estão cegas, né? E continua. Então, assim, Deus permitiu que acontecesse esse arrebatamento comigo para que hoje eu pudesse falar. Você literalmente teve uma visão mesmo, né? Foi. Do inferno e de tudo o que acontece, né? De tudo que acontece. Olha só, que forte isso, pastora. E me conta uma coisa, como que é o seu ministério hoje, né? Depois dessa visão, eu não sei, você, né? Como é que você trabalha? Você, né, tem o chamado de libertação, de cura, de pregar a palavra? Hoje, bispa, eu prego, canto, como diz um pastor amigo meu, eu sou 1001 utilidades. Amém. 1001 utilidades. Eu prego, eu canto, eu sou itinerante, né? Eu prego, eu canto, eu sou muito, assim, pela misericórdia do Senhor, Deus, Ele aperfeiçoou o dom da cura em mim. Ai, glória a Deus. Então, assim, você teve um toque de Deus na sua vida, né? Eu tive um toque de Deus na minha vida. Então, assim, muitas pessoas quando elas me procuram, pastor, ora por mim, eu tô assim, enferma disso, aí Deus permite que eu imponha as mãos e que eu ore, né? E a pessoa ser curada, liberta ali naquela hora. Glória a Deus. Então, assim, tem pessoas que me procuram, até pessoas que não conhecem a Jesus. E elas, por conta da cura que acontece ali na hora, no momento ali na hora, elas já dobram o joelho e já aceitam entregam a Jesus. a sua vida a Cristo, né? É porque as pessoas hoje em dia, elas querem alguma coisa para animar, para avivar a fé delas. Porque elas têm fé, mas não é aquela fé, sabe, assim, que a gente tem. Elas precisam mesmo só de um pouquinho, sabe, assim, de uma mão para estender, de alguém para dar uma palavra para elas, porque aí elas vão... tem pessoas que sozinhas se convertem no seu quarto e tem outras pessoas que precisam de uma palavra, de uma cura, né, de algo que realmente movimente a fé dentro dos seus corações, né? Glória a Deus. E, pastora, para a gente finalizar, infelizmente nosso tempo voou. E me fala, o que que Deus tem falado ao seu coração esses dias que a senhora pode compartilhar com a gente bem rapidinho? Uma palavra para deixar para o pessoal que está em casa, que ouviu o seu testemunho, né? E que tem buscado em Deus alguma resposta. O que Deus tem falado ao seu coração, pastora? Que as pessoas hoje em dia elas têm que buscar ao Senhor
verdadeiramente de coração. Amém. Se arrepender de coração, verdadeiramente, porque é tempo de arrependimento. Eu vou aproveitar os últimos momentozinhos e vou falar. Tem que se arrepender. É tempo de arrependimento. Porque a volta do Senhor Jesus, ela está próxima. A volta do Senhor Jesus está próxima, o Senhor está às portas. E Ele quer levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, arrependam-se enquanto é tempo. Amém. É isso que eu tenho para dizer para o povo que está assistindo, que é tempo de arrependimento, é tempo de conversão. E dá tempo, né? E dá tempo ainda. Amém, com certeza. Olha, pastora Shirley, muito obrigada por ter vindo. Amém. Você quer deixar seu telefone para contato, redes sociais, como a senhora falou, né? Itinerante, né? Leva a palavra de Deus, canta, toca, faz de tudo pouco, né? Não é utilidade. Ai, glória a Deus. O meu telefone é 161 Brasília, 995338488. O meu Facebook é PRA Shirley Vieira. Shirley com Y? Shirley com Y. E o meu Instagram é o Shirley Vieira 72. Legal. Podem seguir lá que eu vou aceitar todo mundo. Amém, glória a Deus. E lá também acompanha a agenda, né? Entra em contato com você, tudo isso. A minha próxima agenda eu tenho uma próxima agenda agora dia 7, segunda-feira. Na Igreja Pentecostal Deus de Milagres, ali na Vila Planalto, às 20 horas. Então, o povo de Brasília que tiver precisando ouvir uma palavra do Senhor e precisa receber uma cura, um milagre do Senhor de Deus, do Senhor Jesus, vá lá que em nome de Jesus, vai receber em nome de Jesus. Vai receber, eu creio. Olha, pastora, mais uma vez, muito obrigada. E que história forte, né? Glória a Deus por isso, que o Senhor te tocou, te libertou, te curou e hoje usa a sua vida, né, para que você também possa levar a palavra e que através da palavra outras pessoas sejam libertas e curadas também, né? Que você continue sendo esse vaso, né, nas mãos de Deus, que Ele continue te abençoando e que você possa alcançar todos os seus sonhos na presença de Deus, amém? Em nome de Jesus, Obrigada amém. por ter vindo, viu, Obrigada pastora? a você, bispa. Glória a prazer. Deus. Prazer meu. Eita, Deus, que forte, né, gente? O nosso Deus é Deus impossível e Ele pode fazer muito mais pela sua vida do que você tem imaginado, amém? Deus tem cura, tem restauração, Deus tem reconciliação para você, Deus tem salvação para a tua vida e para toda a tua casa, amém? Tome posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Da mesma forma como a pastora Shirley, né, foi transformada, você também pode ser. É só você querer, é só você decidir, é só você aceitar a Cristo, né, na sua vida como seu Senhor e Salvador e realmente entregue a sua vida, se consagre ao Senhor Jesus e tenha certeza que a sua vida vai ser totalmente mudada e transformada, né, para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Eu quero orar pelos seus pedidos de oração, tá bom? Então não sai daí não que a gente volta já já para o último bloco do nosso programa. Vamos lá.